que os nossos corações estejam propícios a receber o olhar amoroso de Maria. O olhar de Maria aquece a alma, faz com que, mesmo diante das dificuldades que possamos enfrentar, a coragem de seguir adiante. Porque Maria não nos ensina a desistir. Maria, relembrávamos antes, a boda de Caná, ela fala com muita propriedade: fazei tudo que meu filho mandar. Era uma mãe validando a missão do filho. Quantas vezes nós queremos validar as tarefas dos nossos filhos para demonstrar a nossa confiança nele? Fala Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que Maria, não sendo um espírito crístico, Cristo que nós conhecemos é Jesus, ela não sabia a missão do Mestre na sua amplitude. Ela foi conhecendo a missão do Mestre no desenvolvimento da tarefa dele. Mas em momento nenhum ela deixou de estar ao seu lado, amparando aqueles que ainda não tinham condições de chegar até o Mestre para fazer os seus pedidos. E o coração de mãe de Maria, ele é capaz de abrigar a todos nós, dentro das nossas necessidades, das nossas dúvidas. Eu costumo dizer que eu gosto tanto de Maria que eu não penso na minha vida sem ela. Não consigo, sabe? Eu ainda choro quando escuto uma Ave Maria, eu ainda me emociono nas minhas preces à Nossa Senhora, porque ela acalanta as minhas dores sem me julgar, sem analisar se eu mereço ou não, se eu posso ou não. Eu lembro do capítulo 30 do livro A Boa Nova, onde Humberto de Campos vem encerrar o livro falando de Maria. E fala Humberto de Campos que na casa simples de Éfeso, na pequena montanha, ela visualizava o mar Mediterrâneo da sua porta, uma casa simples, composta de uma sala pequenina que só tinha uma mesa e duas cadeiras, porque ela dizia que sempre uma cadeira tinha que estar disposta para aqueles que necessitavam. E ao redor da casa de Maria, fala Humberto de Campos, o lírio branco, sabe? E era interessante que não deixavam de florir o ano inteiro ao entorno de Maria para lembrar que o lírio branco da paz, Maria da Paz. E ela, ao transcorrer da sua jornada em Éfeso, recambiada para lá através de João Evangelista, bem depois do episódio do Gólgota, quando o Mestre diz, João, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, dando Jesus, Maria como nossa mãe, a mãe da humanidade, mesmo aqueles que não entendem assim, o amor dela não depende da nossa credibilidade, ela nos ama, mesmo diante das nossas dúvidas. E João, quando teve a inspiração de ir para Éfeso, ele convidou. E a partir daquele dia do Gólgota, João não chamava ela mais de Maria, só chamava de mãe. Foi o Mestre que a deu como mãe, então ele só a tratava como mãe. E todas as vezes chegava perto, ele se ajoelhava e beijava-lhe os pés. E ela, no transcorrer da sua jornada, Humberto de Campos relata que sempre que passava algum necessitado pelo caminho da sua casa, ela tinha uma palavra amiga, uma palavra de conforto, ao faminto um pedaço de pão, ao choroso aquele amparo de mãe, ao sedento a água viva do Evangelho. Lucas, na sua ânsia de saber as histórias do Mestre, a conselho de Paulo, vai até Maria. É considerado o evangelho mais próximo da verdade do Mestre, é o Evangelho de Lucas. É um hino de amor a Jesus, porque é assim que Maria fala, a mãe do meu Senhor, como ela é reconhecida. E passando certa vez um irmão acometido pela hanseníase, pela lepra de então, ele chegando ao próximo a casebre de Maria,
Maria escuta o sino tilintar, porque o leproso tinha que andar com um sino, que era um leproso no caminho, para que as outras pessoas saíssem daquele trajeto. Ela, escutando ao longe o tilintar do sino, ela chega à porta e fala: meu filho, essa casa é de Jesus, e na casa de Jesus todos são bem-vindos. E ele falou: não, senhora, não há condições, pois sou impuro. Ela falou: mas o meu amor te purifica. E ele se tornou limpo pelo amor de Maria. É isso que a gente busca, sabe? O amor de Maria é nos purificar das nossas dificuldades, daquelas certezas que muitas das vezes nos fazem chorar de tristeza, ou daquelas certezas que fazemos o outro chorar porque nós ainda não nos sentimos envolvidos do amor de Maria para compreender e não julgar. Não é isso que Maria espera de nós. Quando você adentra no portão, esse jardim é uma... Eu falei isso da outra vez que eu estive aqui. É uma imensa enfermaria de irmãos desenganados pela certeza do amparo. Mas na casa de Maria eles sabem que tem esse amparo. E muitas das vezes nós olhamos, passamos tantas vezes por esse corredor e não vemos a beleza das flores, a singeleza da borboleta que visita o gramado. Estava sentado ali com a minha esposa, aí um casal de canário da terra. Sabe? E a gente fala assim: hoje o dia está esquisito, está xoxo, né? Mas esquece de olhar os detalhes que Mãe Maria prepara para nós. Essa casa tem esse significado para todos nós. A singeleza do amor de Maria. Hoje, a nossa proposta de trabalho ia ser interrompida porque a Laura e a Duda queriam cantar. Mas eu falei para elas que não daria tempo, porque, né, temos um horário a cumprir, né, Ivonete? Então não daria. Mas na próxima vez elas cantam, né? A Ivonete falou que pode. O pai ali concorda, né? Então, tá bom. Tá? Na próxima, vamos ensaiando mais, tá bom? Sem desmaiar, tá bom? Lembra-se de uma coisa: os espíritos são caridosos. Então, mesmo que a gente cante mal, eles batem palma. Tá bom? Mas hoje nós buscamos um tema que é um tema que nos traz bastante reflexão, porque está direcionado com um sentimento de confiança. Fé é confiança. Crença é acreditar. A crença é necessário inúmeras renovações dela para que ela se mantenha acesa na gente. Você vê o seguinte: a pessoa está com um familiar muito adoentado, pai, mãe, irmão, filho, esposo, marido, e aí a pessoa fala: eu acredito que vai ficar bom. Quando desencarna, o que a pessoa fala? Não acredito em mais nada. Porque a crença tem é preciso ter a madeira da renovação da crença. Fé não. Fé é a confiança absoluta na vontade do Altíssimo. Emmanuel fala que a fé ela tem que ter a consistência quanto ao objetivo a ser alcançado, e não um objetivo imediato. Aí Emmanuel até faz uma correlação no Pão Nosso, quando ele fala sobre a questão da fé. Ele diz: quando você pega um avião, você tem fé que o piloto vai te levar até o aeroporto que você deseja estar. Por que você tem que ter fé no piloto? Você não sabe pilotar avião, não sabe o trajeto, então você tem que acreditar naquele que está habilitado para isso. Mas aí, Evaldo, eu não viajo de avião, nem eu. Então eu pego o ônibus. Eu até falei que o ônibus aqui em Maricá é uma bênção, né? Que é tarifa zero, né? Álvaro está em toda a palestra minha. Se vocês quiserem se esconder do Álvaro, não vai na minha palestra. Se for na palestra, acha Álvaro. Entende? Mas você, quando pega o ônibus, você também tem confiança que o motorista vai te levar até o destino. Então, a fé está associada à confiança, à certeza quanto ao objetivo a ser alcançado. E quando a gente fala em fé, a fé ela não é algo que seja instantânea. E embora os espíritos dizem a Kardec, no Livro dos Espíritos, na Lei de Adoração, que a fé é um sentimento inato da alma. Por quê? Porque você não tem como desenvolver a fé em ninguém.
Você pode dar elementos que a pessoa, compreendendo a tua fé, você comece a alimentar a sua fé. Mas você não tem como dar fé para ninguém. Às vezes, até num atendimento fraterno, numa conversa fraterna, a gente fala para a pessoa, poxa, tem que ter fé. E a pessoa poderia, honestamente, dizer, tá, aonde eu adquiro a fé? A fé só pode ser adquirida através da aplicação do Evangelho na minha vida, na minha jornada. E eu, a exemplo do que Paulo de Tarso fala, que sejamos uma carta viva do Evangelho, eu, com as minhas atitudes, eu dou o exemplo do que seria uma fé raciocinada, como Kardec nos propõe. Na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca: a fé raciocinada é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. Para a fé raciocinada, se acaso vir alguma tempestade que dificulte a nossa sobreexistência aqui na Terra, a minha fé me mantém ativo, sabendo que Deus é Pai. E sendo Pai, se eu não reúno mais condições de habitar esse ambiente, em outro lugar eu continuarei a minha jornada. Os espíritos, Kardec questiona os espíritos, no livro dos Espíritos, ele pergunta: o homem, ele sofre a ação de um determinismo? Existe um destino para o homem? Os Espíritos dizem que sim. Dizem que sim. Em relação à vida material, o nosso determinismo é nascer e morrer. Não tem como fugir, Wilson. Não dá para dizer que não vou. Não, não dá. A hora que chamar teu número... Sorteio, entendeu? A tua poltrona está garantida. Então, em relação à vida material, é um nascer e um morrer. Uma vez que a gente reencarna, não há outro meio de terminar essa jornada se não for pela experiência da morte. E podem acreditar no que eu vou falar como certeza absoluta. Todos nós já morremos centenas de milhares de vezes. Mas só que, como para mim não foi muito bom a experiência, porque encontrava do outro lado sempre uma encrenca danada, eu prefiro esquecer. Certa vez, uma amiga lá no centro, nós temos no primeiro e terceiro domingo lá na nossa casa um tratamento espiritual que é orientado pelo espírito Dr. Erma. E Dr. Erma, fazendo uma exposição para um grupo reduzido, ele falou para uma amiga, que você lembra quando você era capitão de um navio negreiro que trazia os irmãos da África Mãe para solo brasileiro? E aí a menina, ela falou assim: o que eu não lembro eu não fiz. Aí o Terma falou assim: certo, pergunta para eles que estão aqui, que sofreram a ação do teu tráfico, se eles acreditam ou não que tu fez. Aí não vale, doutor. Ele falou assim: claro que vale, porque nós somos o repositório de várias experiências. E não é uma existência agora, atual, que te representa, não. Não é não. Às vezes a gente fala, né, pai e mãe tem certas palavras amorosas, né, para os filhos. Tu é muito egoísta. Só pensa no teu umbigo. Mas não é isso que te representa. Você é um espírito que está numa jornada renovada pelo amor de Jesus e que o Mestre espera que cada um de nós tomemos atitudes diferenciadas para que nós possamos continuar caminhando. Afinal de contas, Wilson lembrou hoje de manhã num papo ali que o Rafael nem deu café para a gente, viu? Não deu nem água. A gente falou tanto da gente mesmo que esqueceu de beber água e de tomar café. Mas o Wilson estava falando que Emmanuel afirma para a gente, no Caminho, Verdade e Vida, que nós hoje estamos na nossa melhor versão. Pergunta para tua esposa se ela acha. Ela falou: a melhor é isso? Imagina ontem. Né? Porque a gente tem inúmeros fatores na nossa caminhada nessa existência que nos desagrada de forma absurda. Né? Então, quantas vezes eu já falei para mim no espelho: cara, eu não esperava isso de você. E é verdade. Mas se essa é a minha melhor versão, não venha com história de
terapia de vidas passadas. Eu não quero saber. Porque eu queria esquecer dessa, não pode. Imagina as outras. Então, nesse propósito de a gente alimentar a nossa fé com a lógica, com o raciocínio, eu trouxe um tema, pode marcar agora, Rafael, vai começar. Não, porque até que hora? Vamos fazendo. Eu já sabe, não tem nada para fazer mesmo. Eu só tenho reunião amanhã, de manhã. Nossa, que maravilha. Então, o propósito que nós, de muito refletir, eu tinha escolhido 3 temas para trazer para cá. Que eu falo de coração. Eu adoro quando a casa dá o tema, livra a minha responsabilidade. Não é? Agora, quando a casa fala assim, não, Evaldo, o tema é livre, pode fazer uma palestra que você já tem preparada, o meu mentor não deixa. Eu já tentei fazer palestra que eu já tinha feito em outra casa, e ele fala assim, fazer o mesmo do mesmo não traz resultado. Você tem que estudar sempre coisa nova. E o tema que me veio à mente foi o tema sobre o centurião de Cafarnaum. É um tema extremamente expressivo, e você sabe, Wilson, eu procurando na internet, que eu vou para o YouTube, em busca, nesse livro aqui, que foi lido a mensagem, que a nossa irmã leu a mensagem, Emmanuel tem uma mensagem que Emmanuel fala assim, o Espiritismo espera de nós uma caridade permanente, que é a sua divulgação. Um trecho pequenininho no final da página, Emmanuel fala isso, sobre a caridade que nós podemos praticar, a doutrina como um todo. Então, pensando nesse propósito, até estimulado pela minha esposa, eu fiz um canal no YouTube para publicar as minhas palestras, porque é a forma que eu tenho de divulgação. E nessa proposta de divulgação, eu preciso estudar outros palestrantes, outros irmãos católicos, irmãos protestantes, para que as ideias possam se coordenar para trazer um tema mais interessante. E num tema sobre o centurião de Cafarnaum, ou a cura do servo do centurião, eu achei 3 palestras espíritas. Umas 300 católicas e mais quase tanto de orientação protestante. Por quê? Porque o centurião de Cafarnaum, ele representa aquilo que muitas das vezes nós discriminamos naqueles que não compreendemos. Estamos aqui em reunião, falando de Jesus, de Maria, com o coração repleto de vontade de ser útil, chega ali no portão, o traficante mais conhecido de Maricá, chorando, precisando de ajuda, porque o amigo dele foi preso e ele está desesperado. E quer uma palavra de consolo. O que Evaldo faria? Estenderia os braços para ele, como Jesus fala, né? De acolher a todos que nos buscam. Jesus fala, não fuja de quem te chama. Escuta isso. Não negues a quem te queira tomar emprestado. Olha a encrenca que Jesus arruma para a gente. Não é, Júlio? É uma encrenca danada, porque Jesus não valida o egoísmo. Ele não valida. Não vou emprestar, não. Não, pede não. Pede agora não, pegou mal. No meio da palestra pedindo dinheiro. Sabe por causa que eu falei isso? Sabe? Então Jesus, ele vai sempre validar o nosso olhar de amorosidade para a necessidade do outro. E para aliviar e pedir emprestado a orelha é uma grande caridade. Sabe? Pedir emprestado o olhar compassivo para o erro do outro é uma grande caridade. Pedir emprestado 1 minuto de prece por aquele que sofre é uma caridade. Porque quando a gente fala de pedir emprestado, é invariável. Porque todo mundo aqui tem vários boletos, né? Esperando a hora da virada do desespero. Então a gente só pensa de pedir emprestado o lado financeiro, mas o pedir emprestado a paciência. Vem de novo ele com aquele mesmo assunto. Meu Deus do céu, dai-me força, Senhor. Né? Mas quando é você que está repetindo os assuntos? Eu tenho compaixão dos dirigentes de casa espírita, sabe? Porque o Raul Teixeira, ele diz que para ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta.
Tá? Aí Emmanuel, no livro Emmanuel, ele diz que os médios são irmãos que fracassaram clamorosamente em várias jornadas. Então, você é espírita, já é barra pesada, é médium, complicou, é dirigente espírita, é muita prece. É muita prece. Tem que rezar muito por esses irmãos, de preferência de joelho, para ver se a misericórdia chega mais rápido. Por quê? Porque nós temos muitas atitudes na casa espírita que nós temos semelhante na nossa casa, na nossa família, e não se coaduna. A casa espírita é um lugar de diversidades de pensamentos, todos querendo caminhar para a mesma direção, mas de diversidade de pensamento. Você vai chegar um dia aqui, você vai achar que a grama está muito alta, o outro chega e fala assim, está muito baixa a grama. Ó, não está molhando direito, porque está queimada. O outro molhou demais, está vendo como é que está? A insatisfação nossa é condizente com o nosso progresso moral e espiritual. A insatisfação nossa representa aquela vontade de que o mundo seja do meu jeito. Sabe o que teria acontecido se a Terra fosse do meu jeito? Já teria terminado, acabado. Porque eu nunca vou estar satisfeito dentro desse contexto. Então, quando Jesus, Mateus e Lucas traz a questão do centurião, Mateus tem um olhar, Lucas tem outro. Mateus assistiu a cena, Lucas pegou o conhecimento daqueles que estavam ao redor. E desde que o mundo é mundo, quem conta um conto aumenta um ponto. Agora, Mateus traz-nos a visão que está aqui, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 8, versículos 5 a 10. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo-lhe, rogando. Sabe o que Emmanuel fala sobre pedir e rogar? Emmanuel tira toda a fantasia da gente, né? Pedir é aquele que tem consciência que não tem mérito. Quem roga tem consciência do seu trabalho no bem. Então tem autoridade para rogar. É por isso que a gente, quando na prece, sempre pede, né? A gente pede, Senhor, eu te peço a misericórdia. A gente nunca fala, rogo-lhe a tua misericórdia, porque a gente sabe que não tem cacife para isso. Dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Ele não está pedindo pela mãe, pelo pai, pela esposa, pelo filho. Ele está pedindo por um criado. Demonstra o olhar diferenciado desse centurião. Centurião, ele era um militar romano que comandava entre 60 e 100 homens. Então, era um cargo de muita responsabilidade. E ele, dependendo do local onde ele tinha sua guarnição, ele era o juiz e o prefeito daquela região. Ele tinha total autoridade ali de prender e matar, sendo, no caso, um hebreu. Então, ele vai até Jesus sabendo que tem gente que, às vezes, você elege uma classe social como inimiga, não é? É natural isso. Ainda é compatível com o nosso pouco entendimento. Quando você fala assim, fulano não presta, você está falando isso ou de ouvir dizer ou de conhecimento de fatos que atestem a incapacidade da pessoa. Para o povo hebreu, romano bom é romano. Parece até falando dos irmãos que envolvem com a vida do crime, né? Não é? Falava antes com o Rafael. Aquele movimento triste que houve aqui na nossa cidade, no nosso estado, há 2 semanas atrás. Eu não consegui. Mas eu sei que todo mundo aqui fez prece pelos irmãos que desencarnaram. E sei também que dobraram o joelho no chão pedindo a Nossa Senhora pelas mães deles que desencarnaram. Alguém pensou na mãe deles? Só você. Ela lá atrás, ela levantou o dedinho. Sabe? Porque para a mãe, eu lembro o Haroldo Dutra Dias, ele é juiz de direito, na época era juiz da vara de execuções lá em BH. Ele disse que após um julgamento de 18 horas, o julgamento,
ele teve que condenar o rapaz a uma pena de 28 anos por homicídio, latrocínio, né, que é assalto seguido de morte. E ao final do julgamento, né, já esvaziando a sala, a mãe do rapaz falou assim: doutor, posso falar com o senhor? Aí o Haroldo: pois não. O senhor condenou meu filho a 28 anos, mas ele não foi sempre mal, não. Ele mamou no meu peito. Eu sei o lado bom que ele tem, mas sei também que ele vai ter que pagar os erros dele. Mas ele não foi sempre mal, não. E eu confio que Jesus vai mudar o coração dele. Mãe é assim. Mãe é assim. Sabe? Então, quando a gente vê as situações que nós somos envolvidos na nossa vida cotidiana, eu fico triste quando um espírita fala que bandido bom é bandido morto. Eu fico muito triste. Eu não tenho nenhum direito de julgar nem condenar quem assim se expressa. Mas eu sempre peço a Jesus que os filhos dessa pessoa sigam as suas orientações no bem. A gente não tem domínio. Não tem domínio. Biologicamente eu tenho 4 filhas e 7 netos. 6 meninos e uma menina. É lógico que a menina que vai ser o chefe do bando, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas são 7, não é? Eu posso dizer, afirmar categoricamente que meus netos serão pessoas de bem? Não. São espíritos individuais. E no caso do centurião, ele já era analisado pelo hebreu como alguém desprezível. Alguém desprezível. Em Cafarnaum, aonde acontece essa cena, olha que, sabe o que esse centurião fez, Wilson? A sinagoga estava incompleta. Aí ele terminou a obra da sinagoga com os recursos próprios. Ele falou: não tenho família longe daqui. Minha família está toda aqui. Minha esposa, meus 3 filhos, tudo que eu tenho está aqui em Cafarnaum. Eu não vou à sinagoga, mas se tanta gente vai, qual é o problema de ajudar a construir? Desprendido, não é? Daquela ideia de posse e de separação. Não sou romano, eu não quero saber. Ah, não é espírita, por que eu vou ajudar? A gente está em frente aqui, uma UPA aqui. Certa vez eu fui convidado para fazer uma visita a uma pessoa no hospital, e aí eu representando o suprassumo do bem. Sabe? Durou 3 segundos esse pensamento meu. 3 segundos, mas entramos. Quando chegou lá no CTI, visitando a pessoa, lógico, né, o objetivo era uma prece, e se possível, quando possível, um passe, não é que seja obrigatório, o passe ele é mais mental do que gestual, entende? Vou dar um passe. Vai dar um nó nos braços. Jesus manda a gente impor as mãos. Impõe a mão sobre os doentes. Se quiser fazer algum gesto, não tem nenhum problema quanto a isso. Agora tem que ser comedido, não é? Que tem pessoas que eu tenho medo de dar um problema na coluna, porque se mexe tanto. Aí, o passe, um olhar carinhoso é um passe. Sabe? Um olhar carinhoso. A mãe, quando está amamentando o filho, está dando um passe. O pai, quando coloca o filho para dormir, é um passe. Então, essa questão do passe, ela tem que ser melhor analisada pela gente. Mas aí eu estava lá, fiz a minha prece, abri o evangelho, fiz a leitura, fiz uma prece que eu... Pensei até que tinha fogo de artifício, né? Prece bonita. Quem escuta aqui os espíritos falar com vocês? Tem audiência. Não é legal não, né? Tem hora que não é não. Não. Eu, pelo menos, não gosto. O meu mentor fala comigo, eu falo para ele que tem coisa mais importante para ele fazer. Aí ele falou assim para mim: que bonita a sua prece. Eu falei: começou mal. Porque quando o mentor elogia, tu está no caminho errado. Tenha certeza disso. Que bonita a sua prece. Se não fosse tão egoísta, poderia atender a necessidade de todos os irmãos que estão aqui hospitalizados. Eu vou fazer outra prece. Aí eu fiz outra prece. Por quê? Não, a primeira não valeu. Não teve muito sentimento, não.
Sabe? Então, a proposta, quando o centurião vai falar com Jesus, ele fala: eu não sou digno que entreis em minha casa. Sabe por que ele fala isso? Não é porque ele sabe que Jesus é o Cristo e que ele é, na visão do povo hebreu, a ralé da sociedade. Não, não é não. É porque ele sabe que a cultura hebraica não autorizava um romano entrar na tua casa. Tenta ir na casa de um irmão protestante para falar do evangelho. Tenta. Se não for parente, não vai não. Não deixa, né? Tem uma certa discriminação. Tem irmãos espíritas que não aceitam conversar com um bandista ou candomblecista. O que você é melhor do que ele? Me dá um exemplo só. O que você é melhor do que ele? Porque ele está cheio de guias, cheio de ornamentos. Olha para você intimamente. Olha o quanto você carrega de mazela nos teus pensamentos. Então, quando o centurião fala isso para Jesus, eu não sou digno que tu entres na minha morada, na minha casa, não é pela diferença vibratória, não, porque ele sabe que um Cristo entra em qualquer lugar. Não tem nenhum impedimento, a não ser a nossa vontade. A não ser a nossa vontade. Lá em Apocalipse, capítulo 3, se eu não me engano, é versículo 6. Lê o Apocalipse todo que acha, com certeza. Tem uma frase assim: eis que estou à porta e bato. Se abrires, cearei contigo, e tu cearás comigo. É a frase que está em Apocalipse de João. Aí criaram uma imagem que você acha com facilidade na internet dessa cena. Jesus à porta, não é? De uma casa, com a mão assim, batendo. Olha direito a imagem da porta, não tem maçaneta do lado de fora. A maçaneta está do lado de dentro. Ou seja, para que eu abra a porta para Jesus entrar, eu é que tenho que abrir essa porta que é do coração. Então, quando o centurião fala que Jesus não precisa ir na casa dele, ele fala: eu também vivo sob ordens, sou um soldado, eu vivo sob ordens, e tenho aqueles a minhas ordens, que eu mando, vai, vem, ele vem. Assim também tu, Senhor, se determinares, o meu servo estará liberto. Aí Jesus complementa com uma coisa que a gente fala assim: é bonito, né? Não, é vergonhoso. E Jesus fala: nem em toda Jerusalém encontrei fé igual. Para Jesus, Jerusalém é toda a terra. Não é uma cidade localizada. É toda a terra. Então, se Jesus classifica a fé de um homem baseado na confiança do poder de Jesus, Jesus está falando o quê? Você pode fazer a mesma coisa. Você pode agir do mesmo jeito. Ah, não, eu vou lá no Senol porque eu quero ajudar o meu irmão, minha namorada, meu namorado, meu amigo, minha amiga, mas ele não quer vir. Aí o Rafael fala assim: quem disse que não? Porque quando você pensa em alguém para você ajudar, você traz a imagem dessa pessoa onde você está. A espiritualidade precisa do nosso pensamento e não da presença física. O mestre fala para a gente, Rafael lembrou no início: aonde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Você e o teu mentor, cada um tem um mentor, não tem como você duvidar disso. Pode até não perceber, não saber, não ver, não sei o nome, não sei fazer a definição dele, não importa. Mas cada um de nós tem um mentor. Aí Kardec, para ajudar a gente, ele diz que se você quiser chamar de mentor, de protetor, anjo da guarda, amigo espiritual, não importa a definição. Você tem um amigo, um espírito que está intimamente interessado no teu progresso. Então você e ele são 2. Sabe? Por isso que valida a prece individual, aquela prece silenciosa, aquela prece que a gente faz no chuveiro, chorando, porque a gente não quer que ninguém veja, que ninguém saiba que a gente está chorando pelos momentos da nossa fragilidade. Sabe? Comentava antes, eu chego cedo para fofocar, mas é fofoca espírita, é coisa boa, não é? Né? A gente só fala mal da gente mesmo, né, Rafael?
Da gente mesmo pode falar mal. Mas eu estava falando, tem aquela música, né, que as meninas iam cantar, Quanta Luz, sabe? Eu estou tentando. Vocês podem ser testemunha que eu estou tentando ajudar vocês duas. A música Quanta Luz, de Senira Pinto, a narrativa da composição dessa música, ela fez a música no chuveiro, tomando banho. A música é tão conhecida no movimento espírita, né? E ela, na narrativa, diz, poxa, no chuveiro, né? Momento da minha intimidade. Aí o irmão que inspirou a música falou assim, eu conheço a tua alma, o que é teu corpo? Sabe? Então, o nosso mentor, o nosso protetor, anjo da guarda, amigo espiritual, ele conhece a nossa essência. Ele não está preocupado que o meu corpo é barrigudo ou não. Sabe? Não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o quanto que eu quero embelezar a minha alma na prática do bem. E o centurião, ele tem a alma bonita. Sabe? Ele não tem a alma do soldado romano que comete atrocidade, mas ele era romano, mas não quer dizer que necessariamente ele sentia prazer em executar as ordens que ele recebia. Kardec questiona, né? No momento de guerra, aquele que tira a vida do seu oponente, ele assume uma responsabilidade, há consequências espirituais para o soldado? Ele falou, não, mas sim daquele que ordenou. Porém, quando tem porém, complica a história da gente. Porém, quando ele exacerba na força física, ele assume uma responsabilidade. A própria lei humana diz, né? Tem as questões de excludentes de criminalidade ou legítima defesa. Você sofreu uma agressão, você reage à agressão na forma moderada, você caracteriza uma legítima defesa. Agora, quando você exacerba, sabe? Você mata, decapita, atropela, não é defesa, não é legítima defesa, é crueldade. Então, você vai responder pelo excesso da ação que você cometeu. E o soldado, o centurião, ele tinha um ímpeto de acolher. Roma estava já dominando a região da Galileia há 67 anos, quando Jesus nasceu. Jesus com 30 a quase 100 anos. Então, o soldado romano já estava integrado na realidade da sociedade hebraica da época. E o ato dele de pedir pelo servo, você pede, assim, pede pelo colega do trabalho, pelo chefe não, mas pelo colega de trabalho você pede. O Wilson estava querendo que alguém pedisse por você, né? Se não trabalhava, não tinha nenhuma, né? Nenhuma prece, né? Para ver como é que ele era boa gente. Problema que eu conheço, né? Foi pior. Isso, a melhor versão. Né? Então, ele foi pedir pelo servo dele. Olha a forma como esse espírito se colocava num sentimento de humildade. Porque quando a gente vai pedir para filho, se mandar eu pedir deitado no chão, eu peço tranquilão, não tem problema nenhum. A minha filha, eu não falo que é a mais velha que ela briga, né? A minha primogênita vai fazer terça-feira 46 anos. Quando ela chora, eu acho que ela é uma bebê ainda. Eu chamo ela de meu bebê, ela fala, pai, menos, pai. Sabe? Mas se tiver que pedir por ela, de joelho eu vou pedir. Agora, pedir por um servo demonstra como esse homem tinha a intenção da boa ação. E quando Jesus fala que nem em Jerusalém eu encontrei tamanha fé. Imagina se tivesse um medidor de fé. Não sei a palavra mesmo. Medidor de fé. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 2, tem o título do capítulo O Psicoscópio. Psicoscópio é um aparelho que mede a condição moral de nós. Tem lá no portão. Tem lá no portão, toda casa espírita tem, já está atualizado, já. Toda casa espírita, aí fica dois irmãos lá, aí com o psicoscópio na mão. Aí fala, Álvaro vem hoje. Quem? Onde? O Álvaro, como é que tá?
Aí o que a espiritualidade faz? Se acerca do Álvaro para colaborar com ele e harmonizar dentro do possível. Não há condições de uma harmonização plena. Nem do presidente da casa, nem da Ivonete, fundadora, não tem como harmonizar completamente, a não ser que eu queira a harmonização. Então, quando nós chegamos na casa espírita e que você, na tua prece silenciosa, sincera, você pede por um vizinho, por um amigo, pela mãe de um colega que você não sabe quem é, mas sabe que está doente, a espiritualidade percebe aquilo, porque quando você pede por você, isso é Emmanuel que fala para a gente lá no Fonte Viva, quando você pede por você, a espiritualidade se movimenta, porque é um pedido sincero. Quando você pede por alguém, a espiritualidade aumenta a ação do socorro. Agora, se você pedir por um inimigo, você movimenta os anjos do céu. Então, por uma questão de bom envolvimento, vamos pedir pelo inimigo, seja ele meu, da sociedade, ou o inimigo que se apresentou dentro de uma ação que a gente considera indevida. A prática da prece ou da realidade da prece nos convida ao amai os vossos inimigos. Amar os inimigos não é ter uma convivência com ele como você tem com os amigos, não é isso. Quando Jesus fala assim, retribuir o mal com o bem, o que Jesus está propondo para a gente? Porque o mal pelo mal já é comum fazer. Mas quando alguém te faz um mal e você pede a Deus por ele, você está cortando os vínculos vibratórios. Cortando os vínculos vibratórios. Porque quando você retribui o mal com o mal, comigo é assim, bateu, levou. Bateu, levou. Não leva o desaforo para casa. Você vai levar não só desaforo, mas uma grande quantidade de companhias. Porque Paulo de Tarso fala que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha, na segunda carta aos Coríntios. Se somos acompanhados por uma nuvem de testemunha, Paulo não alerta se é uma nuvem branquinha, cheia de ponto luminoso, ou aquela da família Adams. Ele não fala. Por quê? Porque é de acordo com o pensamento de cada um. Nós somos irmãos encarnados felizes, porque a espiritualidade não relata o nosso pensamento numa reunião pública. E eu fico imaginando os benfeitores da casa, quanto de misericórdia tem por nós, por nos suportar. Suportar não é aturar. Isso aí é o que eu faço. Suportar é dar suporte para que mesmo nas nossas dificuldades, eu reconhecendo a minha dificuldade como espírito encarnado, ainda assim, na minha prece, a espiritualidade busca me atender. Tem uma expressão popular que fala que água mole em pedra dura. A reunião é de espírito encarnado, gente, pode falar. Vou falar de novo. Água mole em pedra dura. Beleza. Até que a menina estava dormindo lá, acordou. Uma benfeitora lá na nossa casa, ela modificou esse ditado. Ela explicou para a gente assim, que as gotículas de amor de Jesus, caindo na dureza dos nossos corações, possa fazer um côncavo aonde essas gotas de amor permanecerão. O que ela está falando? Que mesmo com as nossas dificuldades, se a gente se reunir com um desejo sincero de um ajudar o outro, a gente vai conseguir fazer coisas maravilhosas, sabe? Aí a gente vai seguir aquele ensinamento do mestre. Os meus discípulos serão reconhecidos por muito, não é criticarem, sabe? Não é achar que assim seja melhor, sabe? Não, da forma que eu estou pensando vai ser bom. Tá bom, não cai na besteira de querer abrir centro para você, para fazer do seu jeito, não. Sabe? Um espírito chegou, trabalhador do grupo de Dr. Bezerra, chegou para Dr. Bezerra e falou, doutor, eu gostaria de pedir ao senhor que o senhor patrocinasse uma nova existência para mim, eu preciso voltar à encarnação
pelos erros que eu cometi, a necessidade de me reprogramar. E eu queria que, dentro da minha programação reencarnatória, eu tivesse a possibilidade de abrir um orfanato para abrigar crianças abandonadas. Lindo, né? Aí, doutor Bezerra, sabe o que ele falou? O doutor Bezerra falou: por que você não reencarna com o propósito de ajudar o orfanato que já está aberto? Que está precisando de ajuda? Porque a ideia megalomaníaca de querer abrir o orfanato. Abrir o orfanato é fácil, gente. É igual abrir casa espírita. É só ir no cartório, não é? Registrar no cartório, tem endereço, tem uma diretoria, faz um estatuto, beleza. A questão é manter aberto. E ativo no bem. Ativo no bem. Quando o doutor Bezerra falou isso para ele ficou assim: né, doutor, é melhor, né? Que a gente fica com cara de bobo quando é pego na curva das nossas vaidades. A casa espírita, ela tem que estar preparada para ajudar aqueles que a gente não esperava que viesse. Uma vez um benfeitor falou na nossa casa, eu já fiquei preocupado naquela época, ele falou assim: estamos programando para o futuro de trazer para a nossa casa os desafetos encarnados de vocês. Já pensou? Tu está aqui na reunião, cheio de amor para dar, olha para o portão, vem aquela indivídua que falou mal de você a vida toda. E ela senta num lugar que você vai dar o passe. Como é que você vai fazer? Hein? Vizinha fofoqueira. Vai ver só. Castigo vem a WhatsApp. Já avançou. Sabe? Como é que a gente não vai pensar nisso? Na possibilidade? Não tem possibilidade disso, Emanante? Não tem? De chegar aqui alguém que eu não tenha muita afinidade, sabe? Aquele primo que sempre atazanou a tua vida. E ele chega aqui chorando. Aí chega a Ivanete e fala assim: faz o atendimento fraterno dele. Aí você tem que estar imbuído de carinho, de amor e de respeito. Porque Emmanuel fala que não existe caridade sem respeito. Toda vez que você falha com o teu sentimento de respeito, você deixa de praticar a caridade. E quando Jesus diz para o centurião: vai em paz, porque como creste, o teu servo está curado. E não é que estava. Então, todos nós somos servos doentes. Ainda não estamos na condição do centurião, mas estamos na condição do servo doente, porque nem pedir por nós mesmos nós temos muitas possibilidades, mas temos inúmeros centuriões de Maria, que são os servos de Maria, que nos acolhem, que nos amparam. Graças a Deus. Tá bom.